Bom, a gente vai falar hoje de assédio. Existem maneiras as mais diferentes possíveis. Como a gente está em ano de Copa e a gente tem recebido muitos assuntos, muitas reclamações de assédio que estão acontecendo, continuam acontecendo lá na Rússia, repórteres assediadas ali também. No teu consultório, eu sei que você trata de questões sexuais, mas já chegou questões relativas a isso também, Laura? Olha, às vezes as pessoas chegam, não só nos consultórios, como nas palestras também, né, com algum caso vivido ao longo da vida, né? E a linha aí entre uma brincadeira ou um assédio é muito tênue, né? Então, assim, quando falta com respeito, não dá, né? Então, a gente deveria ter aí em mente sempre essa questão do respeito ao outro, né? E manter esses limites. Então, essa questão do limite, a gente vê aí meio generalizado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o quanto isso está sendo ultrapassado com uma facilidade muito grande. A gente precisa rever esses conceitos. Alguém aqui da plateia gostaria de falar alguma coisa? Você? Tá bom, por favor. Então, quando eu tinha uns 8 anos de idade, porteiro do meu prédio, não tenho vergonha de falar, ele pediu para mim fazer certas coisas nele. Enfim, eu acabei fazendo com nojo na época, sem ter vontade. Só que depois disso, quando eu fiz 12, 13 anos, eu penso assim, eu sou gay mesmo e pronto. Você acha que eu virei gay por causa disso? Talvez fosse uma moça que tivesse pedido para mim fazer aquelas coisas quando eu era pequeno. Minha opinião, que não tem nada a ver. Eu já me sinto que eu sou gay, sei lá, antes disso acontecer. Mas aconteceu e isso é um assédio, não é? Sim, né? Então, assim, o que aconteceu com você é crime no nosso país, isso não poderia ter acontecido. É importante a gente sempre saber que você era uma criança, você não tem culpa nenhuma, né? Nada. Quem é o errado e que precisa ser punido é o adulto. Então, se isso acontece 8, 12 ou a idade que for, né? Aí na infância e na adolescência, o adulto está errado. Isso não é para acontecer. E quanto se sentir aí gay, né? E descobrir aí a sexualidade, isso a gente nasce de um jeito único de ser, né? Cada um tem a sua sexualidade, cada um nasce de um jeito único e tem uma história única de vida. E esses fatores aí combinados é que definem se a gente vai ser homo, hétero ou bissexual, ou enfim, né? Ou como que a gente vai viver essa sexualidade. Esse episódio pode ter causado uma marca muito dolorida, né? Muito sofrida na vida, mas não necessariamente definiu, né, por quem que você vai se apaixonar e viver aí as relações amorosas e sexuais. Tá bom. Isso mesmo. Obrigado, viu, pelo depoimento. Ô, Mônica, você é muito atenta a essas questões, não é? Você, há pouco tempo aqui, falou, eu sinto que as coisas estão começando a mudar. Eu sinto que elas estão mudando em relação à voz, né? As denúncias, as posturas, as afirmações. Não que esteja mudando a questão... O comportamento. O comportamento, né? Eu queria saber se você concorda com isso. Nossa, não sei, Serginho. Acho que é uma coisa que a gente está entendendo e pensando todo mundo junto. Eu acho que é difícil a gente ter essa medida agora, mas eu acho que o primeiro passo é falar, né? Uhum. A gente tem que começar a mostrar, olha, é errado, né? O assédio que houve, por exemplo, com a jornalista da casa. Um cara na Rússia foi beijar uma repórter que ia entrar ao vivo e ela fala, não faça isso, me respeite, não faça isso com nenhuma mulher. Quer dizer, parece que a gente ainda está tendo que ensinar para as pessoas, né, não só para os homens, mas para todo mundo, que é errado. As pessoas ainda não entenderam muito bem o que é o machismo, como não ser machista, e por que não é mimimi, qual é a gravidade disso. As pessoas têm que entender que existe, sim, a cultura do estupro. E tentar dar um beijo que seja numa pessoa, fora de contexto, sem ela ter concordado com isso, está dentro dessa cultura do estupro, mas eu acho que a gente está todo mundo entendendo, está todo mundo aprendendo junto o que é, qual é o limite. O depoimento dele foi lindo, obrigada por compartilhar isso com a gente. E nós, mulheres, falando, assim, explicando também, contando casos que aconteceram com a gente, porque tem muita gente que acha que não é errado. Sim, claro. Tem que explicar, é errado. Não puxe o cabelo da menina na balada. Não dê um beijo forçado, sabe? Isso é assédio, isso é machismo. Então,
Vamos ver o que vai daqui para frente. Mas eu gosto desse momento. Eu gosto desse momento. Total, a gente está tomando essa nova consciência, né? Só o fato disso, da repercussão que teve, acho que tem um monte de fatores aí. Antigamente a gente também não tinha tanto acesso, digamos assim, à informação. Então, hoje em dia, todo mundo tem uma câmera. Hoje em dia, a gente tem acesso a essas coisas que aconteciam em contextos que talvez a gente não visse, não tivesse a oportunidade de compartilhar e falar. Eu fico imaginando, se não tivesse alguém filmando naquele momento, sei lá, que aqueles torcedores fizeram, constrangeram aquela mulher, se a gente não presenciasse, se a gente não pudesse compartilhar e falar sobre isso. Eu acho brincadeira uma palavra completamente errada, assim. Acho que brincadeira é quando todo mundo se diverte. Acho que brincadeira é quando você não constrange o outro. Brincadeira é quando está todo mundo feliz naquela situação. Quando alguém está sendo constrangido, ou quando alguém não está confortável, isso não pode ser chamado de brincadeira. Isso tem outro nome. É importante essa reação, porque eles ficam tão expostos, né? Então, assim, que a gente fala, será que eles têm noção do que eles fizeram? Acho que eles passaram uma vergonha tão grande que aí eles nunca mais vão fazer isso. Isso serve de exemplo para eles e para os outros que pensariam em fazer. E eu acho que isso é um assunto tão amplo, assim, acho que o principal é isso não parecer uma coisa passageira, um modismo, uma primavera feminista pontual, e depois isso vai voltar a ser como era antes, né, como vocês disseram. Isso, hoje em dia, todo mundo tem como provar, né? Ele não pode mentir e dizer que não estava no meio. Estava lá, e ele mesmo postou. E você, Lud? Eu concordo super com o que ela disse, que esse momento está muito bom de aprendizado para todo mundo. Que sirva de exemplo para os próximos não fazerem mais, né, gente? O que eu acho preocupante, na verdade, é quando esses homens, eles só tomam uma atitude quando eles são lesados. E as pessoas precisam entender que é errado em qualquer circunstância, se estiver sendo filmado ou não, sabe? Porque, às vezes, se for pego, aí, desculpa, mas se ninguém vê? Porque o lance é quando ninguém vê, né? Quando não tem ninguém para defender. Acho isso muito preocupante.